versículo 40. Crescia, lembra lá Timóteo? Manifestado em carne. Crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Imagine preparando os nossos filhos para ficarem cheios da graça da pessoa de Cristo. As nossas vidas, cada dia, ficarmos cheios de Cristo. Cristo. E ele crescia. Está falando a respeito do nosso Messias. E vai falar a respeito dele também em Filipenses, capítulo 2, versículo 7. Antes a si mesmo, Filipenses 2, 7. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. Ele só desceu, manifestado em carne. Que forma ele se manifestou? Capítulo 3, vamos falar a respeito do nosso Messias, do nosso amado Senhor, que sem ele não tem sentido a nossa vida nenhuma. Prosperidade, ter isso, ter aquilo, ser importante nisso, naquilo, cai tudo para o lixo. Ele é o nosso tesouro, a nossa riqueza. Ele quer ser tudo em todos. Lucas capítulo 3, versículo 21 e 22. E aconteceu que, ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus. E estando ele a orar, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba, e ouviu-se uma voz, e rasgou o céu, e manifestou uma pessoa. O céu se abre e manifesta a cada um de nós uma pessoa gloriosa. Tu és o meu filho amado, em ti tenho todo o meu prazer, em ti me comprazo. Essa mesa tem tudo a ver com esse que foi manifestado em carne, a pessoa do Senhor Jesus. Capítulo 9, lembra aqui no batismo? Ele saiu do batismo e o céu se abre, tudo para o Filho. Guarda isso, irmão. Deus o Pai faz tudo para o Filho, e o Filho faz tudo para o Pai. Quem faz essa ligação de comunhão? O Espírito Santo. O Espírito Santo. É isso que nós estamos celebrando nessa ceia. Manifestado em carne, e o céu se abre. Ele nasceu e crescia em sabedoria e graça. Lucas capítulo 9, versículo 18. Estando ele orando à parte, achava-se presente os discípulos, a quem perguntou: quem dizem as multidões que sou eu? Responderam eles: João Batista. Mas outros diziam Elias, e ainda outros diziam que ressurgiu um dos antigos profetas. Mas vós, perguntou ele, quem dizeis que eu sou? Então falou Pedro e disse, o que Pedro disse? És o Cristo de Deus.
Tu és o Messias, tu és o enviado. Que maravilha, Pedro reconhecendo quem é a pessoa de Cristo. Nós podemos perguntar aqui para cada um de nós: quem é Cristo para você? Quem é Cristo para você na segunda, na terça, à noite, quando se dorme, deita, no seu trabalho? Quem é Cristo para você? No serviço de casa, quem é Cristo? Que lugar Ele ocupa? E aí ele diz: és o Cristo de Deus. Ele, porém, advertindo-os, mandou que a ninguém declarassem tal coisa, dizendo, é necessário que o Filho do homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, seja morto e no terceiro dia ressuscite. Dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Que proveita o homem ganhar o mundo inteiro e vier a perder-se ou a causar dano a si mesmo? Versículo 25, vamos no 26. Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do homem, quando vier a sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Se alguém perguntar para nós: e a sua fé? Você tem vergonha de falar de Cristo, da morte e ressurreição? Você fica tímido? Você fica sem palavra? Não tem assunto? Mas eu não sei falar sobre Jesus. Sobre seu filho, ou seu marido, você sabe falar? Ou sua esposa, você sabe falar? Porque você os tem. E se eu não sei falar de Jesus, eu tenho? Isso daqui tem que ter significado espiritual, realidade para nós. Cristo tem que ser real para nós. Falar de Jesus Cristo, pode deixar que eu falo, eu tenho uma experiência com Ele. Ele me alcançou, Ele me atraiu, Ele me aceitou. Eu tenho uma história para contar. Aí vai ter realidade, isso senão não vai ter realidade. Não tenho nada que falar. Tem, claro, quem tem, tem. Quem não tem, não tem. Se tiver, tem. A garrafa cheia de café lá, se apertar lá a pressãozinha, lá vai sair café ou não vai? Vai. Mas se estiver vazia, pode apertar quanto você quiser, não vai sair café nenhum. Não tem café. Nas nossas vidas, irmãos, precisamos conversar com o Senhor. Senhor, eu preciso do Senhor, eu preciso te conhecer. Olha aqui: porque qualquer que de mim, das minhas palavras, se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do homem, quando vier na sua glória e do Pai e dos santos anjos. Verdadeiramente vos digo, alguns dos que aqui, presta atenção nesse texto, irmão, o Senhor Jesus Cristo dizendo: verdadeiramente vos digo, alguns dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam o reino de Deus. Se cumpriu na vida de alguns que estavam ali com o Senhor esse texto, essa promessa. Vocês não vão, alguns não vão passar pela morte antes que veja, aqui que está dizendo, veja o reino de Deus. Eles viram, alguns viram. Quando? Qual a situação? Versículo 28. Cerca de 8 dias depois de proferidas estas palavras, tomando consigo quem?
Olha lá os três. Olha os três aqui. Não todos, alguns. Pedro, João e Tiago subiu ao monte com o propósito de orar. E aconteceu que enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou, em suas vestes resplandeceram, e suas vestes resplandeceram de brancura. Eis que 2 varões falavam com ele. Quem eram? Moisés e Elias. Moisés, a lei. Elias, os profetas. E Jesus, a realidade de tudo aquilo que a lei diz a respeito dele e os profetas anunciaram a respeito dele, ele era a realidade. Por isso que diz: em realidade te digo. Ali estava o cumprimento das profecias, de tudo aquilo que os profetas disseram a respeito do nosso Senhor. Ele era a realidade, a verdade. Os quais apareceram em, versículo 31, apareceram em glória e falaram da sua partida, que ele estava para cumprir em Jerusalém. Pedro e seus companheiros achavam-se oprimidos de sono, mas conservavam-se acordados. Viram a sua glória e os 2 varões que com ele estavam. Ao se retirarem estes de Jesus, disse-lhe Pedro: mestre, bom é estarmos aqui, então façamos 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. Não sabendo, porém, o que dizia. Enquanto assim falava, veio uma nuvem e os envolveu, e encheram-se de medo ao entrarem na nuvem. E dela veio uma voz. E dela veio uma voz. Segunda vez. O que dizia essa voz? Este é o meu filho, o meu eleito. A ele ouvi. Depois daquela voz, achou-se Jesus sozinho. Eles calaram-se, e naqueles dias a ninguém contaram coisa alguma do que tinham visto. O que aconteceu com o Senhor Jesus Cristo no Monte da Transfiguração foi 3 anos de ministério. Depois de 3 anos de ministério do Senhor, depois do batismo, depois de 3 anos, aconteceu essa maravilha, que 3 pessoas viram Jesus Cristo em sua glória. Irmãos, o Senhor Jesus Cristo podia sair do Monte da Transfiguração e ir para a eternidade e voltar para o Pai, como ele vivia com o Pai toda a eternidade. Mas ele tinha uma missão, de sair de no lugar desse da transfiguração, da glória de Deus, manifestação daquilo que ele é, sempre foi glorioso. Mas depois de 6 meses, ele vai por Gólgota, para o Monte da Cadeira, porque ele veio para morrer e ressuscitar. Ele foi manifestado em carne, ele foi justificado em espírito, ele foi contemplado por anjos, ele foi pregado entre os gentios, ele foi crido no mundo, mas foi recebido na glória.